Olá, seja bem-vindo. Sou o professor Jorge Oliveira, professor de computação. Hoje iremos falar sobre diagrama de classe. Vou utilizar um material de apoio do Laboratório de Software, Engenharia de Software da PUC do Rio e vamos dar início à apresentação. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver são os elementos e como eles constituem os diagramas de classe. A gente vai dividir esse vídeo em três partes. Primeiro a gente vai falar sobre os elementos, a segunda aula a gente vai falar sobre algumas informações complementares, como é que a gente pode fazer representação, exemplos, e no terceiro vídeo falar sobre como a gente pega faz a representação prática, né, construção prática de um diagrama de classe. Lembrando que a gente tem na UML duas grandes divisões, né, de diagramas, que são os diagramas comportamentais e estruturais. Os comportamentais já tem vídeos falando sobre eles aqui. Esses diagramas falam principalmente de ações em relação ao tempo, ou seja, a gente tem uma estrutura que ela vai se modificar em relação ao tempo, ela tem modificações, ela tem uma dinamicidade. Então, eles são conhecidos como diagramas dinâmicos, né? Em relação ao tempo, a gente vai ter variações de atividade, de estados, e a gente tem esses diagramas de comportamento. Os diagramas de estrutura, eles já são diagramas estáticos, né? Eles são diagramas que, em relação ao tempo, a gente não leva em consideração isso, e eles têm estruturas ali mais fixas, o que importa para a gente é aquele momento que a gente está analisando, tá bom? Então, o diagrama de classes, ele é um diagrama estrutural, ou seja, a gente vai analisar a estrutura estática do sistema. Dentro aqui do diagrama de classes, a gente está trabalhando principalmente as classes e os seus relacionamentos, tá? Então, o exemplo que a gente tem aqui, só para a gente ter uma noção de como é que é a construção desse diagrama a gente tem uma classe turma, uma classe aluno e uma classe professor. Essas três classes, elas estão relacionadas aqui pelas essas linhas, né? E aqui a gente está vendo como é que é feita essa identificação dessa relação. Bom, a gente vai seguir esse roteiro, a gente vai ver os elementos da classe e os relacionamentos. Nos relacionamentos a gente tem mais variações, né? E vamos lá. Nas classes a gente tem principalmente a identificação da classe, essa primeira área, os atributos da classe, né? Ou seja, as características dessa classe, e por último a gente tem nessa área a parte que falamos sobre as operações, as funcionalidades e os métodos dessa classe. Para fazer a identificação da classe, a gente tem algumas regrinhas, né, que já são padrões. Esses padrões principalmente são que seja um substantivo e que a primeira letra esteja em maiúsculo, tá? É uma convenção. Geralmente a gente vai ter essa identificação, tá? Quando a gente está falando dos atributos, a gente está falando principalmente das características que aquele objeto vai possuir, né, que aquela classe vai possuir, mas não como esse objeto ele vai se modificar em relação ao tempo, somente o estado ali, a definição dela prática. Aqui a gente já está falando sobre a visibilidade. A visibilidade é quem é que vai poder visualizar aqueles atributos e aqueles métodos e quem é que vai poder interagir com eles. A gente tem três divisões básicas. São atributos públicos, né? Ou seja, qualquer um do pacote, qualquer um do sistema vai poder ir visualizar e interagir com aquele elemento. O protegido, que somente do mesmo pacote, ou então, dependendo da organização do sistema, da linguagem, né, de programação que você está implantando ali, a questão da herança também. Então a gente tem uma classe pai, uma classe filho, e o filho ele acaba podendo interagir também com os elementos quando ele é protegido. E privado, somente a classe vai poder mexer naquele atributo, naquele método, tá bom? Dependendo da linguagem, por exemplo, Java, a gente tem um atributo de pacote, né? É uma variação, mas esses são os três principais. O exemplo aqui a gente tem um nome, né, uma identificação do atributo, a gente tem um tipo desse atributo, é um tipo textual string, pode ser numérico, pode ser booleano, enfim. E a gente tem aqui, esse representado pelo símbolo de mais, a gente tem a visibilidade desse atributo. Para os métodos, a gente já está falando em relação às operações, né, e os comportamentos que a gente tem daquele objeto.
a visibilidade é a mesma, é protegido, público e privado. Um exemplo aqui a gente tem um getNome. A identificação dos atributos geralmente são um verbo, né, e um substantivo. Então, aqui um getNome seria algo como obter nome, alterar nome, e o retorno dele seria um tipo textual e a identificação dele aqui é feita através do símbolo aqui de privado. Tá? Nos relacionamentos a gente já tem algumas variações, mas a gente pode utilizar essas identificações. Nome, sentido de leitura, navegabilidade, multiplicidade, tipo e papéis. Você não precisa utilizar todos, mas a gente tem acesso, a gente tem recurso para isso. Dependendo da especificidade que você quer dar para o seu diagrama, você vai colocar mais ou menos elementos dele. Então aqui a gente tem uma noção de como duas classes, uma classe chamada pessoa e uma classe empresa se relacionam. Os atributos e métodos não estão sendo colocados aqui porque eles não são relevantes para a gente analisar no momento, tá? Mas aqui, como é que a gente vai fazer essa leitura? A classe pessoa, ela se relaciona com a classe empresa e o relacionamento dela, a identificação, está dado por aqui, ó, pela identificação aqui. Ó. A pessoa trabalha para a empresa. Por que a gente vai ler desse jeito? Porque aqui, ó, nessa setinha preta, tá? Ela tem o sentido da leitura. Então, faz mais sentido eu ler que a pessoa trabalha para a empresa. Eu poderia dizer que uma empresa possui pessoas, ou então ela é composta, tem pessoas trabalhando, né? Então, para facilitar a leitura, às vezes a gente consegue ler de um sentido, fica mais entendível, né? Você lê nesse sentido, tá bom? Do que a gente tentar ler da outra maneira. Em relação à multiplicidade, né? A gente vai ver que a gente tem com quantos elementos se relacionam com outros elementos, como um objeto se relaciona com outro, qual é a quantidade, né, de elementos que a gente pode interagir. Vou falar para isso ainda mais na frente. Tá? A gente tem os papéis, ou seja, a pessoa aqui nesse relacionamento ela tem o papel de empregado e a empresa ela tem o papel de empregador. Tá? Então a gente vai ver também no exemplo mais na frente que uma mesma classe ela pode ter papéis, ela pode assumir papéis diferentes dependendo do relacionamento que ela está sendo feito, tá bom? Então a associação ela é feita através dessa linha, tá? Esses são os elementos básicos que a gente tem. Então passando mais uma vez agora com calma por cada elemento, a gente tem aqui ó, que a classe cliente ela se relaciona com a classe endereço. Aqui a gente tem o relacionamento, né, reside, então o cliente reside no endereço. E essa navegabilidade ela é representada por essa setinha aberta, né? Ela vai dizer, olha, quem é que tem a informação de quem? O cliente ele vai ter as informações, né, da classe endereço. Então é como se vamos agora colocar com exemplos, né? O cliente João ele possui endereço na rua X, tá? Mas a rua X ela não sabe que ela tem um cliente, né, chamado João. Para ela isso não fica claro. Para a gente no dia a dia, digamos assim, não é tão relevante saber quem é que vai enxergar quem, tá bom? Depende muito do seu trabalho, se você quiser deixar isso mais claro, dizer, olha, essa classe vai ter informação dessa classe, essa outra não precisa ter. Mas na prática ali a gente não precisa levar tanto em consideração isso, tá? Bom, a associação, como a gente viu, é feita através de uma linha simples, tá? Uma linha sólida. Ela faz a ligação, né? Isso daí já é uma associação, isso aqui já é válido, tá? Mas para a gente representar a quantidade, é interessante a gente utilizar a questão da multiplicidade. Em sistemas de banco de dados, a gente tem algo parecido, que são as cardinalidades, né? A gente faz a representação também das quantidades de elementos de uma tabela para outra, com algo parecido nisso daqui. Então a gente tem aqui a quantidade, né? 1, 2, 3, a quantidade que a gente tem, um ou mais, né? Ou a gente também lê muitos. Então aqui de 0 asterisco, né? Que seria muitos. Somente o asterisco, que também pode representar o 0, né? De 0 a 1 ou de uma faixa de valores ali, de 4 a 7, enfim. A gente vai representar. Então esse aqui a gente tem a multiplicidade. Então aqui no exemplo é interessante a gente analisar esse exemplo porque a gente vai ver como é que uma classe ela pode ter
relacionamentos diferentes. Então eu tenho aqui a classe estudante e a classe disciplina e a equipe de futebol. Então a classe estudante, ela está se relacionando com a disciplina, né, dizendo que um estudante ele participa, né, de uma disciplina. Ok, a gente já viu aqui o sentido da leitura. Tá. E o estudante, ele compete, tá bom, numa equipe de futebol, no sentido da leitura, por outro lado. Então, como é que a gente faz? Para ver a questão da multiplicidade. O aluno, aqui, ele está tendo um papel de... Desculpa, o estudante, ele está tendo um papel de aluno quando a gente está falando de disciplina. Mas ele também pode ter um papel de jogador se a gente está falando de uma equipe de futebol. Então, a mesma classe estudante, ela pode ter representações, ela pode ter papéis diferentes. Então, faz mais sentido eu chamar um estudante de jogador, quando eu estou falando da equipe de futebol, e faz mais sentido eu chamar um estudante de aluno, quando eu estou falando da disciplina, tá? Voltando para a questão da multiplicidade, tá? A dica que eu dou, para a gente não se confundir na questão de quantidade, a gente faz o seguinte: o estudante, a classe, é como se ela tivesse uma identificação no pezinho dela, ela não vai ligar para isso, mas ela vai olhar para frente e vai ver qual é a identificação que está lá na frente. Aquela identificação de quantidade é que vai fazer sentido para a gente. Então, imagine que o estudante ele vai olhar para frente, tá, a classe, e é como se ela estivesse lendo isso daqui, tá? O estudante ele está lendo isso daqui. Então, o estudante ele pode ter 0 ou 8 disciplinas, ok? Então, o estudante ele participa de 0 ou até 8 disciplinas, tá? E a gente faz a mesma coisa quando a gente fala da disciplina. A disciplina, ela tem aquela numeração, a identificação da multiplicidade, mas o que na verdade ela vai olhar é a multiplicidade que está lá na outra classe. Então, a disciplina, a gente vai olhar para essa multiplicidade aqui, tá? A disciplina, ela tem que ter um ou muitos alunos, tá? Fazendo a mesma comparação aqui, o estudante, olha lá para frente, né? Olha para frente, o estudante, ele compete em uma equipe de futebol, e somente um. Agora, a equipe de futebol, esquece aquela numeração que está perto dela, né? Que é o 1, ela vai lá para frente. Então, a equipe de futebol, ela tem que ter no mínimo 11 e no máximo 22 jogadores, tá? Essa é a dica que eu dou para a gente fazer essa leitura. Falando agora sobre, a gente tem aqui, ó, agregação e composição, né? Dependendo de como a gente quer representar a classe, a gente precisa de mais classes, né? Para fazer com que aquela nossa classe ela tenha mais sentido. Então a gente tem um objeto, né? A orientação objeto. Aquele objeto ele é composto por outros objetos. Como é que a gente faz essa representação na classe? A gente pode fazer pela agregação e pela composição. Fazendo pela agregação, a gente tem esse todo parte, tá? O que isso quer dizer? Eu tenho um objeto que ele é composto por partes, tá? Ou seja, por outros objetos. Eu tenho um pedido. O pedido, dentro de um pedido, seja de carrinho, supermercado, enfim, de compras, eu tenho vários itens dentro dele, do meu carrinho, tá? Então eu tenho aqui a classe chamada item, ela vai ser a parte, e eu tenho um pedido que ele vai compor o todo, né? Então, dentro do meu pedido, fazendo aquela ideia, né? Eu tenho um ou muitos itens, mas o item ele só pode pertencer a um pedido, tá certo? Então, a gente tem um objeto parte e um objeto todo. A composição é algo parecido, só que com o detalhe de que se o todo morre, ou a parte que é composta, né, as partes menores também são eliminadas. Então, como é que funciona? Qual é a diferença? Aqui a gente diz que a gente tem uma agregação, né, mais forte. A ligação entre esses objetos, esses elementos, ela é mais forte. E aí é que tá. Se eu elimino uma parte, a outra também é eliminada. Então, vamos ao exemplo. A representação aqui, a diferença é que a gente tem esse losango preenchido, né, com preto. O notebook, ele tem um teclado. E o teclado só pode pertencer a um notebook, tá bom? Essa é uma composição forte. Se o meu teclado quebra desse meu notebook, praticamente o notebook está inutilizado. Se eu destruo o meu notebook, né, teve um acidente, ele é eliminado, o teclado também ele deixa de funcionar, ele para de funcionar.
Se eu tenho uma janela no meu sistema, né, e eu tenho ali várias imagens, se aquela janela é fechada, o meu frame também ele é eliminado. Então é aí que está. Se a gente fosse fazer uma comparação agora, é como se a gente tivesse uma pessoa e como é que a gente faz a divisão do que é algo de agregação e algo de composição. Imagine que a agregação ela é um componente acessório. Então eu tenho uma pessoa e ela tem um chapéu. Se ela tira aquele chapéu, a pessoa ela ainda continua existindo, ela faz sentido ela existir, tá bom? Então esse chapéu, né, ele é um acessório. Ele vem para somar para a pessoa, tem um boné, enfim. É um componente que se você tirar ou não ter no momento, não tem problema. Agora, se a gente tem uma pessoa e tem um coração, se eu tiro o coração daquela pessoa, né, ou então a pessoa morre, aquele coração, aquele elemento, né, de composição acaba sendo eliminado, acaba sendo inutilizado junto, tá bom? Então a gente tem uma agregação mais forte, se uma parte depende da outra, tá? Essa é a ideia que a gente tem. Então aqui a gente tem o exemplo de uma empresa, a empresa ela tem um escritório, ela tem um departamento, tá bom? Se a empresa fecha, o departamento e o escritório também vão fechar. Mesma coisa a janela, eu tenho a janela, eu tenho a barra de rolagem, eu tenho um título, né, eu tenho um corpo. Se eu fecho a janela, todos os elementos são eliminados juntos. Não faz sentido eu ter, por exemplo, um escritório, se ele não pertence a uma empresa ou um departamento, que ele seja avulso, ele não pertence a uma empresa. Tá? Um outro exemplo legal aqui é, pensando em algo físico agora, né? Imagina que a gente tem uma sala. Na minha sala eu posso ter uma mesa. Tá? Se eu não tiver a mesa na sala, não tem problema. A sala ainda faz sentido existir uma sala. Tá? Mas se eu tiver uma mesa dentro da sala, ela faz mais sentido, tá bom? Ok, eu posso tirar a mesa da sala e ela vai continuar existindo. Agora, eu tenho uma sala que ela pertence, ela está dentro de um andar. Imagina um prédio aí que a gente tem 5 andares. Aquela sala só pode pertencer àquele andar. Primeiro, segundo, terceiro, enfim, somente aquele andar. E esse andar, ele faz parte de um edifício, né? Como eu falei. Se o edifício desaba, né, se eu destruo aquele edifício, se eu removo aquele edifício, enfim, o andar vai ser destruído automaticamente e a sala também vai ser destruída, tá? Então a gente vê que a gente tem uma relação aqui bem forte, uma ligação. A mesma coisa a gente não tem aqui aqui a gente tem a composição, né, uma ligação bem forte, e na agregação, que é o símbolo de losango aberto, a gente não tem essa definição tão forte, né, esse elo tão forte. Tá bom? A gente ainda tem a questão da generalização, que a gente faz a herança, né? A gente chama de superclasse, classe pai, classe mãe, e a gente chama de subclasse, que são as classes filhas, né? Então, as classes menores, filhas que estão embaixo, elas acabam herdando todas as características, métodos, atributos que a classe pai superior tem. Então, quando eu digo que é um veículo, aqui eu vou dar as características do meu veículo. E se eu digo que ele é terrestre ou aéreo, eu estou especificando à medida que eu vou descendo, né? Eu posso ter características diferentes próprias, mas elas não deixam de ter as características de um veículo. Se é aéreo, terrestre, ela ainda é um veículo. A classe de dependência, a gente vai falar que existe alguma relação, né? Um objeto depende de outro. Então aqui a gente tem um cliente, tem um fornecedor, e o cliente ele depende do fornecedor com informações, com métodos, né? Principalmente com parâmetros e métodos. No próximo vídeo eu vou tentar mostrar para vocês mais exemplos para isso. Não é uma característica tão importante para a gente fazer essa representação nos diagramas de classe, mas é interessante a gente saber que existe, tá certo? A gente tem também a classe de associação, onde a gente faz uma terceira classe. Então, às vezes eu tenho a pessoa e a empresa, e a gente tem uma identificação tão forte que a gente precisa criar uma terceira classe, tá? Para explicar melhor como é que dá esse relacionamento, tá bom? Então, aqui a gente tem, que quando a gente tem esse relacionamento de empresa e pessoa, né? Que, de novo, a pessoa trabalha para uma empresa, a gente tem tantas informações que a gente precisa, não faz muito sentido eu colocar a informação somente numa classe empresa ou somente na classe pessoa. Eu preciso de uma terceira classe para fazer essa representação, tá bom? E a mesma coisa quando a gente faz aqui, empresa, pedido e pessoa. Às vezes a gente precisa fazer uma classe auxiliar, né, para ela trazer mais informações para a gente, tá certo?
São bastante coisas para a gente tratar nos diagramas de classe. Não dá para a gente verificar tudo ao mesmo tempo, tá? Então, vejam o link na descrição, os conteúdos, vídeos extras, para a gente avançar com mais informações nesse conteúdo, tá? Diagrama de classe. Obrigado por ter assistido e até mais.